Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, hoje nós vamos começar a falar sobre os medicamentos nos sistemas, tá? E nós vamos começar pelo sistema nervoso autônomo. Não que os animais tenham uma doença específica do sistema nervoso autônomo, tá? Mas que constantemente os animais apresentam outras afecções que necessitam de intervenção no sistema nervoso autônomo, tá? E por isso a gente estuda ele. Então, pessoal, de uma forma bem simples, o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico, tá? O central é assunto da próxima aula. No periférico, que é a aula de agora, ele é dividido em sensitivo e motor, tá? E o motor, que é o que a gente vai falar agora, é dividido em somático e autônomo, tá? O sistema nervoso somático é o que está envolvido com ações voluntárias, tá? A gente vai ver por cima agora e ela vai ser com mais ênfase mais no final dessa aula, tá? E a autônoma, ela é a involuntária, então a gente não tem domínio sobre ela, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com a circulação, com a respiração, com a liberação de hormônios em geral, tá? E a autônoma, ela é dividida em simpática e parasimpática. A simpática também é denominada adrenérgica, por ter como neurotransmissor a norepinefrina, e a parasimpática, também denominada colinérgica, é denominada assim por ter como neurotransmissor a... Beleza? Então, só para a gente relembrar, quando a gente fala em somático, o que a gente quer dizer? Que a inervação sai do sistema nervoso central lá da medula e vai diretamente até a musculatura esquelética, tá? A sinapse, ela acontece no interior da medula e vai direto para o órgão efetor sem ter um gânglio intermediando esse processo, tá? Essas fibras são mielinizadas, ok? Então, a transmissão é rápida, ela é voluntária, e o neurotransmissor envolvido aqui é a acetilcolina, beleza? Quando eu falar de sistema nervoso simpático, eu estou falando de norepinefrina, ok? E quando eu falo no sistema nervoso parasimpático, eu falo na ação da acetilcolina, tá? Então, nesse sistema aqui, o efeito dele é totalmente involuntário, a gente não comanda nada, ele faz tudo sozinho. Ótimo. Como acontece essa neurotransmissão? Uma vez que o impulso, o potencial de ação transcorre por esses neurônios, quando eles chegam aqui na porção terminal do neurotransmissor, o que acontece? Esse potencial de ação permite o influxo de íons cálcio, e esses íons cálcio permite que as vesículas sinápticas, que é onde estão os neurotransmissores, sigam até a fenda sináptica e liberem o neurotransmissor. Nesse exemplo, essas bolas verdinhas são acetilcolina, ok? Então, se a gente pensar aqui nessa situação, poderia ser o quê? O neurônio pré-ganglionar chegando ao gânglio, tá? Ou o neurônio pós-ganglionar tendo ação parasimpática, ok? Então, o neurotransmissor, nesse caso aqui do exemplo acetilcolina, ele se liga ao receptor, ou aos receptores, pode ser mais de um, né? Ou pode se ligar a proteínas de membrana como enzimas, e aí ser degradado, tá? Esse processo da exocitose dos neurotransmissores, ela é voltagem dependente, tá? Ela depende dessa alteração do cálcio, da voltagem, para que ela de fato seja eliminada na fenda sináptica. Então, como eu falei anteriormente, os neurotransmissores envolvidos nessa neurotransmissão do sistema nervoso autônomo variam de acordo com quem eu estou falando, tá? Se eu estou falando dos neurônios pré-ganglionares, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, a gente tem a acetilcolina. Quando eu falo de pós-ganglionar simpático, é a norepinefrina, e quando eu falo de pós-ganglionar parasimpático, é a acetilcolina. Ah, mas qual é a importância de eu saber isso? Porque de acordo com quem eu estou falando aqui, é que eu vou ter, de acordo com a ação do medicamento que eu estou usando, eu vou ter o efeito simpático ou parasimpático, tá? Ou cortando o efeito simpático e cortando o efeito parasimpático. Então, pessoal, quando a gente fala especificamente do sistema nervoso simpático, a gente está falando de um sistema adrenérgico, ok? Que está envolvida com o neurotransmissor norepinefrina. Esse sistema adrenérgico, ele estimula as ações de luta ou fuga. Então, se as situações críticas, o paciente vai ter, né, o paciente vai ter aquela reação de luta ou fuga. Então, eu tenho liberação de norepinefrina, ok? De catecolaminas. Nesse processo, ele está então envolvido em processos catabólicos, com gasto de energia, certo? Então, ele vai lutar ou ele vai fugir.
de todo jeito ele precisa de energia para conseguir fazer essas ações. De uma forma bem simples de lembrar o que o sistema nervoso simpático faz, a gente pode lembrar que o sistema nervoso simpático ele vai aumentar o metabolismo, ele vai aumentar a glicose circulante, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então esse é só um jeito simples da gente lembrar qual tipo de influência que ele vai ter, tá? Ele vai auxiliar no aumento da pressão arterial, então é isso que ele vai fazer, ok? Quando eu falo no parasimpático, o que eu vou ter então, o sistema parasimpático ou colinérgico, eu vou ter então a intermediação da acetilcolina. Nesse caso, ele vai estimular atividades relaxantes. Então, por exemplo, depois do almoço, dá aquela preguicinha, aquela sonolência. É fisiológico, é normal, que o organismo está ativando o sistema parasimpático para a gente parar, repousar e dar aquela sensação de saciedade, ok? Nesse caso, então, os processos são anabólicos. Eu vou ter uma economia de energia. Eu não quero gastar energia, eu quero economizar energia nesse momento, tá? Então, de uma forma geral, os parasimpáticos são aqueles que vão reduzir os parâmetros em geral, tá? Então, olha lá, vai diminuir o metabolismo, vai diminuir o consumo da glicose, então vai estar menos ativo o organismo, certo? Vou diminuir a frequência cardíaca, ok? Então, aqui, ó. Esse é um resumo do que o parasimpático e o simpático fazem nos diferentes locais de ação. Vocês vão perceber que a maioria das vezes um é contrário ao outro, ok? Mas em algumas situações eles são complementares, como por exemplo aqui, ó, na situação, no caso do pênis, né, do sistema reprodutor masculino. O parasimpático promove a ereção, enquanto o simpático promove a ejaculação. Então um não é contrário ao outro, eles estão se complementando na verdade. Tá bom? Então isso é bom a gente entender que não vai ser sempre nesse sentido de um e contra o outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o parasimpático estimula a vesícula biliar, enquanto o simpático estimula a liberação de glicogênio pelo fígado, ok? Então, nem sempre eles são contrários. Em algumas situações eles podem ser complementares ou agirem sozinhos. Maravilha! Quando a gente fala especificamente da sinapse adrenérgica, então a gente tem a acetilcolina como neurotransmissor pré-ganglionar e a norepinefrina como neurotransmissor pós-ganglionar, ok? Então do neurônio pós-ganglionar aos órgãos efetores, certo? E aí, pessoal, como a gente pode ver aqui, o que acontece? O sistema nervoso central libera através do neurônio pré-ganglionar a acetilcolina, que chega ao gânglio e leva então a informação com auxílio da norepinefrina até os órgãos efetores, ok? E aí, pessoal, daqui a gente vai ver de uma forma mais tranquila, tá? De uma forma mais simples, tá? Então aqui, ó, a tirosina, ela é responsável por dar origem à norepinefrina, ok? A dopamina e a norepinefrina, e elas ficam acumuladas nas vesículas sinápticas. Quando tem um estímulo, essas vesículas são liberadas na fenda sináptica, certo? No caso, quando a gente fala de sistema nervoso adrenérgico, né, o que a gente vai ter é que a norepinefrina ela pode agir em receptores tanto alfa quanto beta, tá? Os receptores alfa podem estar na região pós-sináptica, no neurônio pós-sináptico ou no neurônio pré-sináptico, ok? Então ele pode atuar tanto em alfa 1 quanto em alfa 2, que é pré-sináptico. E com relação aos betas, que estão sempre pós-sinápticos, ok? Qual que é a diferença entre esses receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tem até beta 3, tá? Algumas ações são com o alfa 1, que é o no neurônio pós-sináptico, ele vai estimular a vasoconstrição, enquanto os efeitos em alfa 2 vão inibir a liberação de noradrenalina, tá? De norepinefrina. Então ele funciona como um controlador, tá? E consequentemente ele causa vasodilatação. Não que ele vai relaxar o vaso, mas como ele bloqueia a liberação de norepinefrina, eu não tenho ação em alfa 1, consequentemente eu não tenho a vasoconstrição, tá? Então ele para de ter a vasoconstrição e volta ao seu diâmetro normal. E com relação ao beta, com beta 1, no coração e nos rins eu vou ter uma estimulação, então uma contração, uma estimulação desses órgãos e contração da vasculatura desses locais, tá? Nos pulmões eu vou ter, trato gastrointestinal, eu vou ter um relaxamento dessa musculatura. Então vamos pensar se causa relaxamento no pulmão,
vai facilitar a respiração, tá? E o beta-3 tem ação na lipólise e na termogênese, que é responsável por estimular a lipólise e a termogênese. Então, quando a gente fala em medicamentos adrenérgicos, eles podem ser agonistas ou antagonistas. Lembrem lá, o que é agonista? Agonista é aquele medicamento que se liga no receptor e permite que o receptor exerça a sua função, tá? Quando a gente fala em antagonista, alfa-2, é quando ele se liga ao receptor e não deixa o receptor ter o efeito dele, e em algumas situações, dependendo do tipo de antagonismo que a gente estiver dizendo, não deixa outros medicamentos se ligarem a esse receptor, tá? Então, os medicamentos podem ser agonistas adrenérgicos. Se ele é agonista adrenérgico, ele deixa que o receptor adrenérgico tenha a sua função. Então, consequentemente, ele permite que tenha uma ação simpática. Então, eles são simpatomiméticos. Eles imitam o sistema nervoso simpático. O que o simpático faz? Aumenta o metabolismo, aumenta o consumo de glicose, aumenta frequência cardíaca, estimula o aumento da pressão arterial, tá? E quando eu falo em antagonista adrenérgico, o que eu tô falando? O medicamento se liga no receptor, mas não deixa ele ter o efeito dele adrenérgico. Então, ele é um simpatolítico, ele não deixa os efeitos simpáticos acontecerem. O que quer dizer lítico? Lise, quebrar. Então, ele quebra o efeito simpático, ele não deixa o efeito simpático acontecer, tá? E aí, um detalhe é que os agonistas adrenérgicos, eles ainda podem ser de ação direta ou de ação indireta. Quando a gente fala em simpatomimético, então, eles vão permitir que haja um aumento dos efeitos simpáticos no órgão ao qual ele está direcionado, certo? Então, quando a gente fala de ação direta, ele vai agir diretamente no receptor adrenérgico. E quando eu falo de ação indireta, quer dizer que ele vai agir na liberação ou na recaptação da noradrenalina, beleza? Simpatomiméticos de ação direta, um dos mais famosos é a adrenalina ou epinefrina, é a mesma coisa, tá? São sinônimos. O que ele faz? Ele ativa todos os receptores adrenérgicos que existem, ok? E ele é muito utilizado na reanimação cardiovascular, porque ele vai estimular o coração, os receptores que estão no coração, de todas as formas possíveis, tá? O que vai fazer com que o coração volte a ter a sua autonomia para bater, beleza? Quando a gente fala também em simpatomiméticos de ação direta, a gente tem também a dopamina, que é o precursor, lembra lá, tirosina, dopamina e depois a norepinefrina? Então, ele é um precursor da norepinefrina e da epinefrina. E ela é muito utilizada no tratamento da hipotensão. De acordo com a dose que a gente usa, ela vai atuar em diferentes receptores que estão em diferentes locais do corpo, são receptores D que eles se denominam, mas o que a gente mais usa é a dose intermediária e a dose alta. Na dose intermediária, a gente tem um aumento da força de contração do coração, e na dose mais alta, a gente vai ter uma vasoconstrição generalizada, que em algumas situações ela vai me ajudar a aumentar a pressão, mas vai me complicar exatamente por essa vasoconstrição, tornando um aporte sanguíneo deficiente naquela região, que pode prejudicar muito a oxigenação daqueles tecidos, tá? E um outro simpatomimético de ação direta é a dobutamina. Ela é um análogo da dopamina, tá? Só que ela atua especificamente nos receptores alfa e beta cardíacos, tá? Ela não atua em outro local do organismo, como, por exemplo, a dopamina pode agir nos rins, tá? Então, essa especificidade dela por receptores alfa e beta são muito pertinentes pra gente, tá? Para tratar a hipotensão, principalmente dos equinos, porque ela faz isso causando inotropismo, aumento da força de contração, mas sem afetar a resistência vascular periférica, sem causar vasoconstrição. E por que no cavalo isso é tão importante? Porque um cavalo com vasoconstrição, com hipotensão por longos períodos, faz com que haja uma redução do aporte sanguíneo para os cascos, que leva ao desenvolvimento de uma afecção que se chama laminite, é uma inflamação das lâminas do casco, que causam uma dor absurda nesses animais e podem levar a complicações bem graves, podendo em algumas situações levar até o cavalo a óbito, tá? Uma simples laminite levar o cavalo a óbito, por isso que ela é tão melhor para se tratar um paciente hipotenso, por exemplo, durante uma anestesia, um cavalo hipotenso especificamente, do que os outros medicamentos, tá? A dopamina mesmo está começando a entrar em desuso. Ainda a gente tem os que são específicos de agonistas alfa-1, tá? De receptores alfa-1, que são agonistas alfa-1, tem a fenilefrina, tem ação descongestionante,
Então, ela é usada muito em afecções respiratórias em nós humanos, né? Um descongestionante nasal, tá? E ele também auxilia no tratamento da hipotensão, por ele aumentar a pressão do paciente, como? Causando a vasoconstrição, certo? Maravilha. Um outro medicamento que a gente tem, agora agonistas de receptor alfa-2, são os alfa-2 adrenérgicos, são a xilazina, detomidina, medetomidina, dexmedetomidina, romifidina, que são medicamentos que a gente usa basicamente para fazer contenção química, sedação nos animais, tá? Então, eles causam analgesia, miorrelaxamento central, sedação, né, depressão do sistema nervoso central e reduzem o tônus simpático, tá? Nesse caso aqui, por efeitos análogos, ele causa essa redução do tônus simpático dos vasos, levando a uma vasodilatação. Lembra? Agonista alfa-2. Onde está o alfa-2? O alfa-2 é pré-sináptico, então ele impede a recaptação e acaba reduzindo esse tônus simpático, levando esse paciente a ter sinais de hipotensão importantes, tá? Ele causa vasoconstrição e hipotensão importante, que vai limitar o uso desse medicamento em alguns pacientes nossos, tá? Mas esses aqui a gente vai ver mais profundamente na aula que está focada no sistema nervoso central. Outros simpatomiméticos de ação direta podem atuar nos receptores beta-2, que são aqueles que estão relacionados com o sistema respiratório, com os pulmões. Lembra que a gente falou lá atrás? Então, a gente tem o clenbuterol e o salbutamol. São dois exemplos de medicamentos que são broncodilatadores. Então, lembra lá, se o receptor beta-2 causa relaxamento e eu uso um medicamento que é agonista desse receptor alfa-2, beta-2, desculpa, eu vou ter uma dilatação, um relaxamento dessa musculatura, então, consequentemente, eu vou broncodilatar e facilitar, tá? Como a ação é principalmente musculatura lisa, ele também vai ter efeito nos úteros, tá? Então, cuidado com o uso num paciente gravídico, que pode atrasar o parto, tá? Então, eu posso usar pensando nisso, mas se é um paciente que tem trabalho de parto eu posso atrapalhar esse trabalho de parto. De ação indireta, então aquele que não age no receptor específico, ele age inibindo a recaptação, por exemplo, ou no caso de alguns deles, atuando em enzimas que não vão deixar que haja a degradação desses compostos, tá? A gente tem a anfetamina, que a gente na veterinária não usa, tá? Ela é usada na medicina humana para controlar a ansiedade. Então, vai ter efeito no sistema nervoso central e, como um efeito colateral, ela auxilia no controle da obesidade, porque faz com que haja uma redução da ansiedade, então a pessoa come menos, né? Para quem desconta a ansiedade na alimentação, na ingestão de alimentos, tá? E ela eleva a pressão arterial, então a gente não usa na medicina veterinária. Um outro medicamento que tem é a efedrina. Ela causa relaxamento dos músculos dos brônquios, então atua em musculatura lisa, tá? Atuando diretamente na musculatura e causa elevação da pressão arterial por inotropismo. Ela aumenta a força de contração do coração, tá? Então a musculatura estriada cardíaca, beleza? Ótimo. De simpatolítico, a gente tem os medicamentos que vão causar um bloqueio desses efeitos simpáticos no órgão efetor, e aí a gente tem sim alguns efeitos, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter o antagonista de alfa-1, que é a prazosina, que a gente usa como um antihipertensivo e antiespasmódico, ok? A gente tem os antagonistas de alfa-2, como a ioembina e o atipamezole, que vão reverter os efeitos dos agonistas alfa-1. Lembra? Agonista e antagonista. O antagonista não permite que o receptor faça seu efeito. Então, nesse caso aqui, ele faz com que haja uma saída dos agonistas alfa-2 do receptor e ele age, então impede que o efeito permaneça. Tá? E os antagonistas beta, como o prapanolol, atenolol, que são usados no tratamento de arritmias, glaucoma, hipertensão, que a gente vai ver mais especificamente lá na terapêutica. Beleza, pessoal. E quando a gente fala, então, em sinapses colinérgicas, né? Como é que funciona? Vamos lembrar. Quando a gente fala, então, em pré-ganglionar, o que a gente tem? Acetilcolina como neurotransmissor. E quando a gente fala de pós-ganglionar? É acetilcolina também. Lembra que esse aqui é colinérgico, então é a acetilcolina quem domina a situação, certo? Então, lá, assim como nos adrenérgicos, a gente tem a acetilcolina
só que agora numa fibra colinérgica. E na fibra pós-ganglionar também colinérgica, eu tenho a acetilcolina, então, também chegando às células efetoras, tá? Nesse caso aqui, da sinapse colinérgica, ela pode atuar em dois receptores distintos, tá? Os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos, ok? Os receptores nicotínicos, eles estão mais ligados com a junção neuromuscular, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E os muscarínicos vão estar mais ligados às respostas, aos efeitos nos órgãos no geral, beleza? Como que essa transmissão acontece? Nesse caso, então, como eu falei para vocês, o nosso neurotransmissor é a acetilcolina, tá? Então, nesse caso, a acetilcoenzima A e a coenzima A sofrem ação enzimática e formam a acetilcolina que vai ser acumulada nas vesículas sinápticas, certo? Essas vesículas, quando há o potencial de ação, vão ser estimuladas a se abrirem na fenda sináptica e essa acetilcolina é liberada na fenda. A acetilcolina, ela vai agir, então, no seu receptor colinérgico, e aí de acordo com onde eu tiver, ok? E essa acetilcolina que é liberada na fenda, ela pode tanto atuar aqui no receptor, quanto sofrer a ação da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, ela vai auxiliar nesse controle da quantidade da acetilcolina na fenda sináptica, tá? E toda medicação, toda acetilcolina, assim que ela sai do receptor, ela também vai sofrer ação da enzima acetilcolinesterase, ok? E esse aqui é um ponto bem importante para a gente nessa etapa. Essa enzima, ela quebra, então, a acetilcolina em colina e acetato, ok? E essa colina, ela vai ser reaproveitada para formar mais acetilcolina, ok? Maravilha. O que acontece? Como eu falei para vocês, pessoal, os receptores nicotínicos, eles estão principalmente na junção neuromuscular, tá? E também na sinapse ganglionar e no cérebro. Essa da junção neuromuscular é que vai ser mais importante para a gente vai ver mais para frente, ok? As muscarínicas, que a gente vai ver agora com mais intensidade, então elas podem ser de 3 e 4 tipos, tá? M1, M2, M3 e M4. As M1 são neuronais, então tem efeitos excitatórios. A M2 está no miocárdio, no músculo liso, tem efeitos inibitórios, tá? E M3 e M4 estão nas glândulas secretoras, músculo lisos e tem efeitos excitatórios. Então, esses efeitos, como vocês podem ver, eles vão variar de acordo com a localização do receptor, ok? Por mais que eu falei para vocês de uma forma simples, né, que o parasimpático reduz, vai dependendo da situação, eu posso ter o estímulo, por exemplo, da liberação de hormônio de alguma glândula, tá? De composto de alguma glândula. Então, tudo vai depender de quem é, tá bom? Aquilo lá que eu falei para vocês foi de uma forma simples, para resumir para vocês, para facilitar o entendimento de uma forma genérica. Ótimo. Quais são os efeitos gerais, então? Na musculatura lisa, os efeitos são contração da musculatura lisa e relaxamento do esfíncter, então permite a micção e a defecação, tá? Porque quando a gente lembra da vesícula urinária, ela precisa contrair e os esfíncteres relaxarem para que a gente consiga urinar, assim como os pacientes, tá? Com relação a cardiovascular, eu vou ter efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos. O que é isso? Inotrópico, força de contração. Então, vai bater com menos força o coração. E cronotrópico negativo, velocidade, vai bater mais devagar o coração, beleza? Então, esses são os efeitos. Quando eu falo nas glândulas, eu vou ter um estímulo dessa glândula e secreção dessa glândula no geral, ok? E quando eu falo no sistema respiratório, vai causar uma broncoconstrição nesse órgão, ok? Então, esses são pontos importantes para a gente depois lembrar quando ver os medicamentos que são utilizados visando esses receptores. Então, pessoal, assim como a gente falou nos adrenérgicos, colinérgicos, eles também vão ter agonistas e antagonistas. Então, o agonista colinérgico, ele se liga no receptor colinérgico e deixa ele ter o efeito dele. Então, ele é um parasimpatomimético, ele mimetiza, ele imita o sistema parasimpático, ok? E os antagonistas colinérgicos são parasimpatolíticos, eles lisam, eles quebram o parasimpático, beleza? Então, assim como a gente viu nos adrenérgicos, os agonistas colinérgicos também podem ser de ação direta ou de ação indireta. Então, vamos lá. O parasimpatomimético de ação direta, quando atuam nos receptores muscarínicos, são a pilocarpina e o carbacol, que são utilizados para o tratamento do glaucoma, tá? Que é o aumento da pressão intraocular.
E em receptor nicotínico, a gente não tem efeito clínico, tá? De algum medicamento que age diretamente na nicotina, beleza? Então, os parasimpatomiméticos, quando eles são de ação indireta ou anticolinesterásicos, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Os reversíveis, eles fazem antagonismo competitivo com a colinesterase, aquela enzima que está lá na fenda sináptica, tá? Os exemplos que a gente tem de medicamentos que fazem isso são a neostigmina e os carbamatos, que é a carbarila e o propoxur, beleza? Ótimo. Quando a gente fala de neostigmina, para que a gente usa ela? A gente vai usar ela tanto para reverter o efeito dos bloqueadores neuromusculares que a gente vai ver daqui a pouco, quanto para tratar uma doença que se chama miastenia gravis. O que é isso? Nessa doença, o organismo forma anticorpos contra os receptores de acetilcolina, tá? O que vai causando um relaxamento generalizado da musculatura. Como é que a gente usa essa neostigmina? Qual que é o mecanismo de ação dela? Então, a neostigmina é um inibidor reversível, ok? Que tem ação anticolinesterásica. Então, ela vai temporariamente inibir a enzima acetilcolinesterase, certo? Se ela bloqueia temporariamente essa enzima, o que ela faz? Ela não deixa com que haja a quebra da acetilcolina. Lembram? Então, por isso que a ação indireta, ela não deixa quebrar a acetilcolina. Se ela não deixa quebrar, a acetilcolina se acumula na fenda sináptica e, consequentemente, ela consegue atuar com mais efetividade nos receptores que ainda não foram bloqueados pelos receptores endógenos, tá? Desculpa, pelos anticorpos endógenos que estão bloqueando e causando a doença. Beleza? Então, nesses dois casos, a gente pode usar a neostigmina. E o carbamato, que eu falei para vocês que é o outro reversível, quando que a gente usa? A gente usa como antiparasitário, tá? Então pode estar em forma de shampoo, em forma de talco, em forma de coleira. Então existem diferentes formas que ele pode ser apresentado para ter esse efeito. E aí esse efeito dele vai ser no parasita, ok? Ele vai ter essa ação anticolinesterásica no parasita. Então o parasita morre por contração excessiva da musculatura. Então, esses antiparasitários, eles atuam no parasita, tá? Diretamente no parasita. Quando eu falo dos irreversíveis, a gente tem uma ação inibidora não reversível. Então, uma vez ligada, ela não reverte, ok? Que são os organofosforados, tá? Então, malationa, parationa, triclorfon, diazinona, diclorvós, o gasarin, que é aquele veneno que eles usam em ataque terrorista, tá? Então, o lado bom, a gente usa esses medicamentos também como antiparasitários, tá? Mas, como vocês podem ver, eles podem causar intoxicações graves, que vão causar um dano muito importante para o paciente, tá? Então, um paciente intoxicado com esses medicamentos vai ter sinais de convulsão, porque vai atravessar o sistema nervoso central com facilidade, ele vai ter espasticidade, contração muscular, então vai ter um efeito tóxico bem importante. E quando a gente fala de parasimpatolítico ou antimuscarínico, que vai ser contra os receptores muscarínicos, ou anticolinérgico, generalizando, eles são medicamentos que são antagonistas competitivos da acetilcolina. Então, eles competem com a acetilcolina, ok? Então, eles vão causar um bloqueio parasimpático, eles vão bloquear o parasimpático, certo? Então, qual que é o medicamento principal que a gente vai ter? A atropina, que vai ser o mais fácil de vocês lembrarem, tá? Então, se ela é um parasimpatolítico, se ela quebra o parasimpático, ela não deixa causar bradicardia, então ela estimula ataque cardíaco, beleza? A gente também tem a escopolamina e o glicopirrolato, que são outros medicamentos com a mesma função, mas com a composição um pouquinho diferente, apesar de todos eles terem como origem a tropa-beladona. Então, agora nós vamos ver os medicamentos que atuam na junção neuromuscular. Ok? Então, o que são esses medicamentos? Eles são denominados de bloqueadores neuromusculares, tá? Esses bloqueadores neuromusculares são relaxantes musculares de ação periférica, então eles agem na periferia, eles não atuam no sistema nervoso central. Eles também são denominados de agentes curarizantes, devido à origem e descoberta deles, tá? Então, os pesquisadores estavam aqui no Brasil e observaram que os nossos índios caçavam com zarabatana, com um produto que eles passavam nos dardos, e que quando atingiam os animais, dali a algum tempo os animais
caíam, despencavam das árvores, só que eles continuavam com os seus batimentos cardíacos, respirando, e eles acabavam, com o passar de mais algum tempo, morrendo de asfixia, né? Então a musculatura tinha uma paralisia generalizada, tá? Então eles descobriram o curare, que é essa planta que os índios maceravam e faziam esses dardos, tá? Que ela, nesse composto do curare, tem a D-tubocurarina, que é esse princípio que causa essa ação de bloqueio neuromuscular. E aí, pessoal, esse medicamento, esse produto, esse princípio, ele age na junção neuromuscular. Então, é o que liga o sistema nervoso central à placa motora em si, tá? Então, qual que é a anatomia da placa motora? Então, a gente tem essa terminação, o botão neurônio motor, que chega em contato com a musculatura esquelética em si, certo? Então, a acetilcolina é produzida e acumulada nessas vesículas sinápticas, assim como a gente viu previamente, né? E essas vesículas vão ser liberadas na fenda sináptica e vão atuar tanto no receptor quanto vão ser degradadas pela acetilcolinesterase, ok? E aí, quando ela entra pelo receptor, o efeito, né, do potencial de ação passa nesse receptor nicotínico, e aí, então, eu tenho a contração da musculatura. Então, os relaxantes musculares de ação periférica, eles são classificados em despolarizantes e não despolarizantes. Então, como o nome diz, a gente já consegue pensar que o despolarizante causa despolarização, então o impulso passa, e o não despolarizante, o impulso não passa. Beleza, os despolarizantes, então eles são não competitivos, não tem competição, tá? Eles vão imitar a acetilcolina e vão persistir na junção neuromuscular, tá? Não tem reversão, que é o caso da succinilcolina. Obviamente, ela não tem uma duração tão longa, tá? Ela dura pouco tempo, mas ela fica lá na fenda sináptica por um tempinho maior, tá? Então, ela imita a acetilcolina aqui na fenda sináptica e persiste aqui na junção neuromuscular, ok? No caso dos não despolarizantes, eles vão competir com a acetilcolina, tá? Então, ele compete com a acetilcolina pelo receptor nicotínico, tá? Nesse caso, tem reversão. Quem que eu posso usar? O anticolinesterásico. Qual que é o nome dele? A neostigmina, certo? Então, eu faço a neostigmina, ela bloqueia a enzima acetilcolinesterase, acumula acetilcolina na fenda sináptica, ela compete com esse bloqueador neuromuscular não despolarizante, tira ele do receptor porque ela está em maior quantidade, e aí eu tenho a reversão do efeito, tá? Esses medicamentos são o atracúrio, pancurônio, rocurônio, vecurônio, que são os medicamentos que a gente usa tradicionalmente para fazer anestesia, por exemplo, em algumas situações especiais. E quais são as situações especiais? Então, são cirurgias torácicas, que eu preciso que o animal pare de ter a contração da musculatura intercostal para o cirurgião conseguir acessar a cavidade torácica, tá? Cirurgias oftálmicas, em que eu preciso que o olho fique centralizado. A gente vai ver que nas anestesias o olho rotaciona, como quando a gente está dormindo, né? Então, eu preciso que esse olho fique centralizado, e esses medicamentos são um meio de eu conseguir isso, tá? Pode auxiliar na redução de fraturas, então, principalmente fraturas antigas, que já tem uma contratura muscular, elas vão ajudar a relaxar essa musculatura para alinhar essa fratura óssea, tá? E em casos de intubação, é usado principalmente em humanos, na verdade, para intubar, tá? Mas a gente intuba para quê? Para não ter o laringoespasmo, não estimular o laringoespasmo e intubar com mais facilidade, tá? E aí, pessoal, nesses casos, a gente precisa fazer ventilação nesses pacientes, porque se a musculatura toda parou, inclusive a intercostal, consequentemente esse animal precisa ser ventilado durante essa anestesia, tá? Mas isso a gente vai ver lá na disciplina de anestesia, lá na frente, beleza? Então, pessoal, bons estudos, aproveitem, comecem a estudar já aos pouquinhos, que vai facilitar bastante para vocês, beleza? Até mais, até a próxima.